Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com André, seu espaço diário de acolhimento, aprendizado, fortalecimento para enfrentar a dependência química. E juntos somos mais fortes. Hoje estamos na nossa sexta-feira, é um dia diferente do nosso Café com André, é um quadro que se chama Histórias da Vida Real, um quadro que foi inclusive desenvolvido por vocês que assistam e participem aqui. E claro, eu quero dar as boas-vindas a você que está comigo sempre, diariamente. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho, pelas suas orações comigo e com a minha equipe. E claro, também eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui, conhecendo o nosso Café com André, conhecendo o nosso canal. Realmente eu espero poder ajudar a você e a sua família a enfrentar e superar a dependência química. Essa semana, muito intensa, nós tivemos o evento Resgate de uma Vida, já vem transformando as famílias, e desde quarta-feira nós já abrimos as inscrições para o nosso programa Superação com Amor. Eu vi que algumas pessoas já estão, inclusive amanhã nós temos nosso encontro inaugural, vamos estar juntos amanhã às 10 horas, vou explicar tudo o que você precisa saber, né, sobre como estar no Superação, como você vai poder participar, tirar todas as suas dúvidas ali, como funciona o nosso programa e, claro, você poder já também estar na próxima semana transformando a sua família através do meu acompanhamento. Então, se você ainda não fez a sua inscrição no Superação com Amor, corre, porque as vagas são limitadas e o link vai estar aqui embaixo, tá? Embaixo desse vídeo, no comentário e também aqui nos comentários desse nosso café. Combinado? Além disso, essa semana, né, já recebi muitas mensagens das famílias que estão, né, colocando em prática aquilo que eu venho ensinando, que eu venho orientando. Esse resgate de uma vida vem transformando vidas. É esse movimento que nós queremos fazer, né? Como eu sempre digo, quem aprende, resolve. Quem aprende, transforma, toma atitude. Eu falei que talvez você essa semana deveria tomar a maior decisão da sua vida. Ou você continua fazendo tudo do jeito que você quer, ou você pode, né, colocar em prática tudo que eu ensinei essa semana, sozinha, tentando dar conta, ou você pode estar comigo também no Superação com Amor, onde eu vou te acompanhar todas as semanas. Mas, seguindo aqui com o nosso café, eu quero saber neste momento se você já deu um like, deu um joinha, deu uma curtida, se você já compartilhou o nosso café, para que a gente possa aquecer e levar cada vez mais longe essa mensagem de orientação, informação para mães, esposas, famílias que precisam enfrentar a dependência química. Então vamos lá, um joinha, um like, uma curtida e compartilhar com as pessoas. Eu vou aproveitar aqui, tomar uma água para a gente seguir com o nosso café de hoje. Eu quero também já aproveitar e chamar você aí, que você está com o seu chimarrão, seus chimas, que você está aí com o seu chocolate quente, você está também aí com o seu chá de alecrim, melissa, cidreira, né, maracujá, ou até mesmo pega o seu tererê, o seu guaraná ralado, né? Pega aí também seu café com leite, seu suco refrescante e venha tomar juntos aqui com nós o nosso cafezinho puro. Vamos juntos aqui todos? Tomar um cafezinho? Vamos lá? E aqui o nosso café é sempre Red Grãos, café especial que tem de fato, né, uma experiência extraordinária. Hoje nós estamos aqui com o nosso café Red Grãos, edição limitada Conexão. Esse café ele tem 84 pontos, né, de torra média. Ele é um café, né, que a gente fala que é uma edição ilimitada, né, que é limitada na verdade. Sinta o sabor, né, que abraça conexão. Gente, é fabuloso os cafés da Red Grãos. E você pode acessar o site redgrãos.com.br, ver qual café que mais agrada o seu paladar, que você tem uma experiência extraordinária. Você pode
tanto adquirir o café moído ou em grãos, tá? Então, além disso, na sua compra, você pode utilizar André10, o nosso cupom de desconto para você que queira, tá? Ter o seu Red Grãos em casa. Vamos lá. Hoje, o nosso quadro das histórias da vida real são histórias verdadeiras com nomes fictícios, que nós não divulgamos para preservar a identidade das pessoas. Você que está no grupo do WhatsApp do Café com André, você recebe todas as sextas-feiras à tarde, no período da tarde, o link para contar a sua história. Pelo que eu vi aqui, a história hoje é longa e é assim que eu desejo que você traga, né? É importante que você conte o máximo que você puder da sua história para que a gente possa conversar, né? Orientar, aprender também aqui com a sua história. E como eu sempre digo, o meu papel é ter empatia, respeito, cuidado, profissionalismo e, acima de tudo, sem nenhum tipo de julgamento. E te convido a fazer o mesmo. Afinal de contas, a história de hoje é vivida por alguém e tem os seus personagens, e essa pessoa que está passando por essa história já viveu boa parte dela e está vivendo daqui para frente. Lembrando, né? Nós não calçamos os sapatos da vida dessa pessoa. Será que eu e você teríamos condições de tomar atitudes, fazer escolhas conforme a experiência dessa pessoa? No ambiente, com as situações, com as pessoas, com a visão de vida, a maturidade, né? Então a gente precisa olhar com muito carinho, com muito respeito e sem nenhum tipo de julgamento. Eu, né, vou ler a história. A pessoa está lá em Recife, no Pernambuco. Ela se chama Márcia, né? E ela diz o seguinte: rever o passado para entender o porquê de às vezes nos levar ao sentimento de culpa, que tão bem o André nos esclarece em suas falas. Às vezes nos conecta com a tristeza. E se há 37 anos atrás eu tivesse a visão de hoje, né, eu não tinha entrado nesse emaranhado, que nos afasta do melhor caminho a seguir. Sabemos que a importância de reviver fatos da vida é como buscar não justificativa, e sim a certeza de que fiz o melhor que podia naquele momento. Olha que interessante, né? É exatamente, né, o que a Márcia começa a colocar aqui, que é olhar para o passado para ver algumas referências, não para sentir culpa, mas também ver aquilo que nós fizemos de melhor, principalmente em relação a filhos. Nenhuma mãe deseja realmente estragar a vida dos filhos. Nenhuma mãe quer que os filhos se tornem dependentes. Às vezes a proteção, o excesso de amor sem limites, às vezes essa dedicação total sem precisar, né, exigir nada, faz com que as mães façam muito. Mas não quer dizer que a mãe tem intenção de estragar a vida do filho ou de uma filha. E ela continua dizendo aqui: então, eu tive um pai que bebia, mas que nunca se esquivou de buscar a mudança para melhor. Muitas dificuldades, família numerosa. Quando estava me preparando para o vestibular, a crise do casamento de 25 anos. Se confrontou com uma situação que me vi com as responsabilidades, que não eram minhas, de cuidar de 4 irmãos mais novos. Então juntei os dois, meu pai e minha mãe, e entenderam o melhor e fui estudar. É difícil, né? Ter que resolver os problemas dos pais. Imagine que você, né, não importa qual é a fase da sua vida, você só pode auxiliar os seus pais quando eles não estão mais tendo condições de se ajudarem. Agora, briga de casal, filho nenhum tem que entrar nisso, né? E ela teve que tomar, né, uma decisão de não ter que ficar carregando os irmãos nas costas. E assim, ela conversou com os pais. E ela continua: na universidade, conheci o pai do meu filho, que despertou vários sentimentos. E um deles foi: ele não tem nada a ver comigo. Mas cada vez me chamava. E um sentimento, mais e mais, ele estava com outras complicações sentimentais. A namorada grávida, então eu me afastei, mas anos depois, já formada, reencontrei. E todo o sentimento que fugi
veio mais forte e começamos a namorar. Deixamos apenas de ser amigos. Eu fiquei sabendo que ele casou e já estava separado há 3 anos. Ele havia trancado o curso, eu já formada, trabalhando, aprovada em um concurso, aguardando a ser chamada, e ele trabalhava com projetos. E às vezes ficava uma semana fora, logo deu entrada no divórcio de um casamento que durou o tempo dela abortar. Ela disse que não ia deixar ele livre, que ele iria morrer casado com ela. Que ironia, a sua fala fez verdade. Resolvemos ir morar junto, tudo diferente do que minha mãe sonhava. Mas já no casamento da minha irmã, eu sentia que não iria viver toda a fantasia de um casamento. Na igreja, na verdade, nem queria. Ela já tinha uma visão, né, de que o casamento já não funcionaria. E a mãe desejava as filhas casarem todas na igreja, com aquele casamento bonito, mas na realidade ela já não enxergava e se via hoje morando, vivendo com, né, o que seria o pai do filho dela. E ela diz: meu pai, mesmo gostando de festas e de beber, sempre foi muito dedicado ao trabalho e também sustentou os filhos. E sempre dizia: vocês têm casa e comida, podem estudar. Né? Isso eu fiz, mas vamos voltar ao cenário das dificuldades. Com o pai do meu filho, que quando iniciamos a construção da casa, eu comecei a perceber a escolha dele, que tinha feito ele sempre quando era para pagar as coisas, sumia. E na corda bamba, né, sem saber o que fazer, bem, a casa terminou. E finalmente, depois de muitas desculpas de que não conseguia dizer não à bebida, fomos morar juntos. Viver alguns momentos bons, porém sempre o descontrole de não saber parar. E minha família também, que nas festas sempre também não sabia parar. E eu ficava esperando para voltar para casa. Dormia, me recolhia, sempre em algum lugar da casa da festa, de aniversário, casamento ou batizado. Olha que interessante, né? O que acontece? Isso é uma cultura, né? Não só no Nordeste, como em todos os lugares, que tudo se comemora com a bebida. Né? Tudo se faz com a questão da bebida. E assim segue. E etc. Sabe como é família grande? Mas ele começou a sair e não voltar para casa. Até que na véspera de Natal, tive que até ir com o meu irmão para o ML, e etc. para encontrá-lo. Até ligando para a mãe dele, ela falou: você parece que é doida? Não se preocupe, ele deve estar bebendo. Ou seja, o histórico dele já era esse, e tudo ficou escondido. Eu não fui madura, ou o amor era muito forte, ou a vontade de seguir e ter uma família que ele devia ser, como todos da minha família. Mas em 1991, fui chamada ao concurso e também 3 meses depois estava grávida. Mesmo buscando fazer o controle, pois já estava cansada de tantas mentiras dele sumir sem paradeiro. Foi quando, com 4 meses de gravidez, nos separamos. Me mantive na minha casa, mas com a solidão e o abandono. Fui aconselhada a ficar com a família, até meu filho nascer. Uma gravidez muito atropelada, trabalhando em alguns dias, 3 turnos, querendo suprir minha casa para a chegada do meu filho, que era a minha companhia. Na época, não tinha visão de buscar ajuda, de uma terapia, mas logo fui buscando força para buscar viver. E ele, né, o Jobert, resolveu fazer o batizado. E começou a dizer que queria criar, né, o filho, que sentia falta de mim, e eu caí novamente na ilusão. Até então, não tinha conhecimento de nada relacionado à droga. Pensava, né, que era só a bebida, sem controle. Mas começando a estudar, né, porque foi acontecendo várias situações na escola e também meses antes dele falecer, quando levou uma queda de moto e sempre voltando a dizer que não tinha onde ficar, que ajudou a construir a casa neste momento. Meu filho estava com 9 meses e eu não queria aquele modelo de pai, mas ele começou a chegar em casa depois das 8 para ficar, pedia para colocar a moto na garagem e eu tinha construído com a indenização de uma escola particular. E assim foi. E eu sempre lutando para dar conforto para mim, para o meu filho,
e ele apenas querendo um lugar para ficar, porque a própria mãe, acredito, que já sabendo de como ele era, a rotina dele de vida colocou ele para fora. Então tive que buscar a ajuda da justiça, porque ele chegava e ainda dizia: papai tem que ir, mamãe não quer que papai fique aqui. Eu dizia: papai sempre vem visitar meu filho, mas tinha medo dele colocar meu filho na moto, quando pedia para levar o meu filho na casa dos pais. Eu dizia: diga a hora que eu levo. Nesse tempo eu já estava afastado das mentiras, cansadas da mãe, afastado e as mentiras da mãe encobrindo, uma namorada grávida e ele querendo voltar para ter onde ficar, e eu buscando estudar para melhorar a minha vida como professora. Olha tanta coisa que tem nessa história. E aí, olha que interessante que a Márcia nos traz aqui. Primeiro os movimentos da vida. Paixão, amor, exemplo do pai que bebia, o exemplo de um casamento que não funcionava 100% dentro de casa. E às vezes você está dizendo que o problema do seu filho ou da sua filha com a dependência tem a ver somente com a sua criação. Tem a ver somente com você. Tem a ver com vários fatores que contribuem para isso. Uma mulher que quer ter uma família, às vezes paga um preço muito alto para ter essa família. Uma mãe, né, que quer proteger um filho, acaba pagando um preço muito alto por não ensinar o filho, né, a ser responsável, andar com as próprias pernas. Eu, inclusive, né, eu lido muito com isso, a gente fala bastante sobre superação com amor, que é esse grupo que eu tenho, né, com as famílias online. Eu converso com as famílias e tento mostrar para elas também as relações que existem na história de vida da família. Com o pai, com a própria infância, com a própria adolescência, né, com o movimento, por exemplo, das coisas que estão acontecendo, né, das coisas que foram surgindo com o tempo. Essa mãe, né, se tornou codependente por todo o movimento, pela preocupação dos irmãos com os próprios pais, com o relacionamento atrapalhado, com a visão distorcida de casamento e criando um filho tentando proteger de um pai irresponsável. Isso não é o natural. O natural da vida é com que tenha, de fato, as responsabilidades, cada um deve cumprir os seus papéis. Marido, a esposa, o pai e a mãe, tudo devem cumprir os seus papéis. Isso não é comum. E a gente precisa entender isso. Talvez, na hora que você está buscando ajuda para um filho, uma filha dependente, ou até mesmo um esposo, você só pensa no momento atual. E eu sempre tento trazer à luz no meu acompanhamento de coisas que estão envolvidas, situações que estão passando nessa dinâmica de vida e familiar. Então é importante que a gente possa enxergar isso. Eu tento fazer isso também junto com Superação com Amor, que é o momento que eu consigo conhecer a sua história. Mas é interessante, vamos continuar aqui com a história da Márcia, para compreender mais, né, como ela foi chegando e vivendo até aqui. Foi quando ele, né, o pai do meu filho, faleceu em um acidente de moto. E minha vida quase desmoronou. Mas me ergui para criar meu filho, que era a minha razão de viver, numa vida tão cheia de mágoas, desprezo, e assim meu filho foi crescendo. Eu dividida entre ele e o trabalho, tendo ajuda de amigas, da família, para ficar com ele, enquanto eu continuava meus estudos de pós-graduação, e etc. Tive 3 namorados que sempre queria que eu ficasse ausente e sempre na luta para garantir a vida do meu filho. Ele estudou, entrou na faculdade, novo, ainda com 17 anos, mas queria trabalhar, sempre foi muito guerreiro. Mas tudo que ele viveu ao meu lado na gestação e no período pós-morte do pai foi muito sofrido. Sei que de alguma forma deve ter contribuído para essa sede de viver. Foi na faculdade que ele teve acesso a outras drogas, porque a bebida já convivia com a minha própria família, os primos, mesmo eu não bebendo. E sempre falando para ele que não era bom, que se pudesse buscar diversão sem bebida, ele não fez boas escolhas, porque até então eu não entendia sobre as drogas, que depois estudando para ajudar alunos e famílias na escola, passei a perceber que aos 20 anos o meu filho já estava fumando e bebendo, com os tios nas festas, sem controle. E aqui vem o misto de culpa, misto de responsabilidade, de não ter visto, não ter enxergado, de estar trabalhando, de estar estudando, de ter que deixar os filhos com a amiga, com a família,
de perceber depois que o filho estava, né, fazendo uso de drogas. Então tudo isso estava envolvido numa dinâmica de alguém que estava tentando dar conta da própria vida, tentando ter um homem, namorar, não porque isso é errado, tá? É normal uma pessoa nova, tentando criar o filho, tentando pensar no futuro profissional. Tudo ao mesmo tempo. Olha o emaranhado, como diz ela, acontecendo. E você? Qual é o emaranhado que você está passando hoje? Qual é a situação que não se dissolve? Aquilo que você não consegue entender, as confusões que você está vivendo. É importante nós termos clareza. Eu vejo as mães que eu faço o acompanhamento dentro do Superação com Amor, que às vezes não entende que a própria dinâmica da vida está muito confusa. E quando eu falo que está confusa, isso é um campo de guerra onde o dependente químico consegue o que ele quer. A gente precisa ter clareza, né? Confusão é favorável ao dependente químico continuar a vida que ele quer. Então a gente precisa estar atentos a isso. Então, continuando, ela diz: comecei a buscar ajuda e encontrei o seu trabalho indicado por uma terapeuta que tinha problemas com a questão da bebida, etc. Pois o meu olhar já não era mais como antes, pois passei a estudar terapias holísticas e passei a buscar entender muitas coisas que até com a vivência com o pai de meu filho. Saber que seu filho querido frequenta as festas misturadas com todo tipo de coisa. É muito difícil. Comecei a ver também doente. Então comecei a frequentar o Amor Exigente, orientado nas falas do André, esse profissional que tem como propósito de vida mostrar as armadilhas que podemos entrar, achando que as fantasias da juventude não vai levar à doença da adicção. Uma fase que achamos que nossas conversas e o nosso chamado para uma vida sem vícios vai acordar quem amamos. Então, quando veio as faltas no trabalho, e nesse intervalo, ele fazendo faculdade, meu filho, né, eu fui investigar se tudo andava bem. No final do curso da faculdade, foi quando comecei a apertar o cinto, colocando responsabilidades em casa e não permitindo sua saída sem controle. Então ele terminou o curso, né, de educador físico, mudou o rumo, foi abrir uma empresa, estava ganhando muito bem, já com o carro, começou novamente a sair, sem dia para voltar em casa. E eu, os meus estudos na terapia, ouvindo o André, mas ele resolveu ir morar em São Paulo. Foi praticamente casado e seu companheiro também depois descobriu que bebia muito e que também fazia uso de maconha. Então tudo em São Paulo piorou. Se separaram, eu já comprometida com a compra de um terreno e depois com a compra de um apartamento, então fui para São Paulo, tentar ficar perto, mas percebi, com a ajuda do Dr. André, na leitura do seu e-book, no livro, que estava sempre muito codependente. Vivia depressiva, mas sempre na luta, busquei espaços holísticos para me cuidar, e assim com a ajuda dos acompanhamentos com o André, resolvi voltar para Recife. E ele tentou de tudo para que eu ajudasse ele, com aluguel, no meu nome, tudo, etc. Mas foi o trabalho. Mas, observação, o livro de André e da sua equipe, que hoje estou com ele, com uma outra vida, foi preciso 1 ano em Recife para fechar todas as torneiras. Pague, né, um plano de acompanhamento com o André. Para ele também paguei um plano de atendimento com o André, para ele passar. Passei a ter o acompanhamento com o André. Hoje, vendo o caminho do meu filho aqui de volta a Recife, só posso dizer que suas orientações, seus acompanhamentos não são caros, como as internações. E digo, mesmo quando ele em Recife se tratou pelo plano, nada se compara a buscar seguir o trabalho do André Nunes. Deixo esse recado a muitas famílias. Não é fácil, mas perceber o filho vivendo uma vida de recuperação e sempre buscando se manter firme e alerta para não cair na ilusão de que meu filho, ele tem uma doença e que se não se manter no acompanhamento de remédios, religioso e também voltar ao mesmo estilo de vida, não vai poder ficar se mantendo na recuperação. Aqui deixo claro que o investimento que fiz é que como devo continuar fazendo com os programas do André. Não pode ficar no esquecimento e é necessário se manter e se renovar para a vida. Acho que dessa vez consegui terminar. Ela continua, pois ele continua, né? Ele e eu estamos em recuperação. Olha, gente, eu realmente nem sei o final da história às vezes, tá? Eu tô aqui junto com vocês,
né? Não sei estar, mas que legal. O que ela está dizendo? Sem acompanhamento não tem mudança. Sem acompanhamento, uma família se torna vulnerável, fragilizada. A família acaba caindo nas armadilhas que o próprio dependente causa. O dependente faz esse movimento para deixar a família presa, né, naquilo que ele deseja. E por que você acaba fazendo isso? Porque você está doente emocionalmente, você está codependente, você está cansada, esgotada. Então, por isso que um acompanhamento da família, seja em grupo, como eu faço no Separação com Amor, seja individual, quando eu faço meus atendimentos online, né, eu consigo atender pessoas do mundo inteiro, isso fortalece, né, a mãe, a esposa, a família a manter posturas de mudança. Porque talvez, sabe o que acontece? Você está vivendo anos e anos de um padrão, uma característica de comportamento. E para mudar esse padrão, mudar essa característica, leva um tempo e precisa de apoio. Senão, a família também tem recaídas. A família também tem, né, movimentos de facilitação. Infelizmente, isso ajuda o dependente a voltar ou manter o próprio uso. Essa semana foi uma semana intensa, uma semana de jornada dupla, como eu costumo dizer. Nós focamos muito em explicar sobre vários pontos da dependência química. Eu espero que você tenha aprendido, mas que também você possa ter certeza que você precisa agir. Não adianta só ouvir, não adianta só aprender. Aprender mais do que tudo é praticar, é tomar decisões, é ter novas atitudes. E que se você se sente ainda muito perdida, com muita dificuldade, e você precisa, né, de acompanhamento, esteja comigo no Superação com Amor. Amanhã, como eu disse agora há pouco, nós vamos fazer o nosso encontro inaugural, vou explicar tudo como vai funcionar. A partir da próxima semana você já tem o meu acompanhamento e as minhas orientações. Digo isso porque é necessário. Infelizmente, mais de 20 anos que eu trabalho na dependência, eu vejo como as famílias ficam perdidas com dúvidas que são cruciais no dia a dia. E o bom do acompanhamento do Superação com Amor, é que eu estou todas as semanas tirando dúvidas e esclarecendo as famílias daquilo que elas estão vivendo. Faço isso de forma muito clara, muito assertiva e direta, porque eu entendo que é a única forma que eu consigo ajudar uma família a transformar a própria realidade e levar uma pessoa dependente química à recuperação. Se você, né, deseja dar um passo adiante, então garanta sua vaga no nosso Superação com Amor. Lembrando, o link está sempre aqui abaixo, você pode se inscrever e qualquer dúvida, você só não vai entrar no Superação com Amor se você não quiser. Minha equipe vai tirar sua dúvida, vai ver a melhor forma de pagamento e você pode estar comigo nesse movimento, porque eu estou dando a mão para te ajudar. Eu não posso te carregar, eu não posso fazer a sua parte. Além disso, eu quero agradecer essa semana toda por todos estarem participando. Eu espero que realmente, né, como já vi nas mensagens, que possa ter mudanças na sua vida, mudanças nas famílias, com o meu trabalho e com as minhas orientações. Então, quero agradecer e, claro, né, espero todos vocês amanhã e quero já dar parabéns para quem vai estar comigo amanhã no nosso Superação com Amor. Você tomou uma decisão, você está agindo em dar um passo adiante. Assim, eu desejo que você possa estar sempre, né, fazendo aquilo que é necessário para ajudar a sua vida, a transformar a sua vida e ajudar a pessoa que você ama. Vou encerrar aqui o nosso café de hoje, fazendo a nossa oração, para passarmos aqui os nossos dias com força e fé. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui reunidos na sua presença. Obrigado pelo seu amor, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, Pai, que são infinitos conosco. Obrigado por essa semana, Pai, do resgate de uma vida. Obrigado pelas pessoas que estão avançando, buscando entender e fazendo algo diferente, buscando superação com amor. Obrigado, Pai, por me dar a oportunidade de ser instrumento, de ajudar, de colaborar, de informar, de orientar as famílias que estão passando por diversas situações da dependência. Mas peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada família que está enfrentando a dependência química. Que essas famílias possam ter fé, esperança, que possam ter serenidade nas suas vidas, nas suas casas. Que elas possam ter o discernimento para o aprendizado, a coragem, Pai, para resistir os medos, para tomar atitudes, para poder praticar aquilo que aprenderam. E fé, Pai, para persistir. Fé para poder caminhar seguindo naquilo que é necessário ser feito. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoai também, sustentai, Senhor, dando à luz, dando, de fato, aquilo que possa trazer discernimento a todos os seus filhos e filhas que estão perdidos no vício.
abre os seus olhos para que eles possam enxergar a vida que recebeu de ti, quebrantando os seus corações para que se possam se tornar humildes, para que eles possam se render à mudança, ao tratamento, a viver a vida limpo de todos os vícios, Pai. Fazer com que eles possam, de fato, reconhecer a sua graça e sua luz. Deus Pai Todo-Poderoso, tende misericórdia, abençoe a vida de todos os seus filhos e filhas, sustentando eles a manter o caminho limpo da recuperação, para que eles tenham fé, tenham esperança, Pai, e que continuem seguindo um dia de cada vez, sempre na recuperação e na sobriedade. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por tudo e por toda essa semana. E também, Pai, te apresentamos diante de Ti todos os nossos desejos e pedidos. E tudo isso, Pai, no santo nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Juntos somos mais fortes. Serenidade sempre. Até amanhã no nosso encontro inaugural. E para todos vocês, um excelente final de semana. Deus abençoe a todos e até mais. Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro e pensou: onde foi que eu errei? Quantas vezes se sentiu culpada, impotente, perdida? Tentando entender como aquele filho que um dia você pegou no colo, agora vive preso no mundo de mentiras, manipulações e autodestruição? Você já tentou de tudo? Conversou com calma, depois gritou com raiva, implorou ajuda, depois ameaçou? Tentou internar, tentou confiar, colocou ele para dentro, depois colocou para fora, e mesmo assim, nada parece funcionar. Você chorou sozinha, escondida no banheiro? Já se sentiu um fracasso como mãe? Já carregou a culpa de uma família inteira nas costas? E por mais que todos dizem que você é forte, só você sabe o peso que está carregando por dentro? Você vive nesse ciclo há meses, talvez há anos, e o pior é que em meio a toda essa dor, você ainda tem amor. Ainda acredita, ainda deseja com todo o seu coração ver o seu filho livre das drogas, reconstruindo a própria vida. Mas deixa eu te dizer uma verdade que dói. Que ninguém talvez te diga e nunca teve coragem de te contar. Você não vai conseguir ajudá-lo sozinha. E mais do que isso, o verdadeiro amor e resgate não começa com ele, e sim começa com você. Enquanto você estiver presa ao medo, à culpa, à esperança cega, enquanto continuar tentando salvar do seu jeito, sem estratégia, sem orientação, você vai continuar girando em círculos. E o dependente químico vai continuar usando, manipulando e se perdendo. Eu quero te chamar para que algo que você conheça, não é uma palestra, não é simplesmente um curso, não é um encontro comum, é um movimento, é um grito de basta, é de fato um resgate de vidas, de consciência, de limites, de verdade e de amor firme. Aqui você vai descobrir como o dependente manipula e mantém essa família refém, porque tentativas de ajuda falham, e como romper de forma assertiva todo esse ciclo. Você vai entender que o amor não é deixar fazer o que quiser. Amor é colocar limite, amor é proteger, amor é dizer não quando o sim destrói. E acima de tudo, você vai descobrir que não está sozinho. Existe um caminho, existe uma saída, existe um método, existe uma forma de como você pode ter acompanhamento, uma rede de apoio, e eu estarei contigo a cada passo. Esse é o Superação com Amor. Se você chegou até aqui, não é coincidência. É porque dentro do seu coração ainda existe fé, ainda existe esperança. Agora é a hora de transformar essa fé em atitude, essa esperança em direção. Respire fundo, você não está mais sozinha. Chegou a hora, chegou o momento para que você possa lidar com a dependência química,
levando a pessoa que você ama à recuperação. Chegou o Superação com Amor. E juntos somos mais fortes. Bom dia, Dercy. Eu não tenho críticas, não, tá? Eu acho que ele atende muito bem a gente, não é assim, de forma mecânica e nem acelerada, em vista de que ele atende muitas pessoas no dia, né? Em que a gente entra no grupo. Eu acho que o atendimento dele é sempre bem consciente, ele conhece bem os fatos, está bem atento a tudo que ele fala. As falas dele são bastante oportunas e ajuda bastante, sim. Eu diria que é um bom atendimento e ele tem bastante conhecimento nesse sentido, o que ajuda em muito, sim. Então, mas eu não tenho crítica não, viu? Eu agradeço o atendimento dele, acho que ele é uma pessoa boa, competente. Tenho que criticar não, tá bom? Eu entrei nesse grupo sabendo de toda essa condição, então não tem por que criticar. Obrigada. Bom dia, doutora André e equipe. Tudo bem, graças a Deus. E ao Senhor, né? E todo o seu trabalho, que desde que eu soube da dependência química do meu filho, né? Do Wellington, eu comecei a procurar e vi você no YouTube, um vídeo, e comecei a te seguir, participando da jornada, né? E nossa, tá sendo maravilhoso. Eu me fortaleci mais e consegui ajudar o Wellington a ter uma vida mais sóbria, né? Ele fez a internação, ficou 6 meses, ele tem 8 internações com essa, mas essa foi diferente, tá sendo diferente. Para mim é muito gratificante. E eu trabalhando, tirei aquela sensação de culpa, de não saber o que fazer, o Senhor me orientando, dando as suas orientações. E sou muito grata, porque hoje eu consigo viver melhor, faço exercício físico, já está tendo um ano, estou me cuidando mais, cuidando da minha casa, da minha vida. Eu tenho um salão, estou reformando meu salão, então estou realizando meu sonho para mim e me fortalecendo, né? E se só o Elito tá vendo isso também e tá se fortalecendo. Graças a Deus eu posso dizer que o meu filho por hoje está bem e eu estou muito bem. E ele tá longe e eu perdi aquela sensação que eu tinha, que ele tinha que ficar perto de mim, eu tinha que ajudar ele, igual eu deixei ele caminhar. Deixei ele seguir a vida dele, né? Tomar suas próprias atitudes, seu próprio caminho. E isso está sendo muito bom. Fico com isso. Quero agradecer, gratidão sempre. E juntos somos mais fortes. Ficam com Deus aí. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Então, tá sendo muito bom para mim em relação a eu buscar ajuda de, tipo, me melhorar, fazer algo por mim. Não deixar que os problemas tomem conta e esquecer que eu existo, né? Que eu sou um ser humano que preciso concluir, ir em busca dos meus objetivos e concluí-los, no caso, né? Então tá me ajudando nesse sentido, de me cuidar mais, em relação a tudo, né? Porque são excelentes, assim, o Café com o André mesmo, nossa senhora, é excelente, ele é um excelente profissional. Boa tarde, Dercy. Dercy, olha, eu só tenho a agradecer o doutor André e toda a equipe. É uns 2 anos mais ou menos que eu acompanho. Assim, eu posso dizer, eu sou uma apaixonada pelo Café com o André. Já comprei agora, comprei o primeiro livro, agora comprei o segundo livro dele. E assim, as orientações que ele passa, eu estou seguindo a risco. E assim, eu tô enfrentando problemas ainda, porque eu tenho meu filho, que ele mora em Balneário Camboriú, mas eu tô aguentando firme, coloquei nas mãos de Deus e sigo todas as orientações do doutor André, que eu sei
que são ótimas e eu tenho que fazer assim que um dia, de certo, ele vai mudar. E se não mudar, eu mudei e estou vivendo a minha vida, porque senão eu estava enlouquecendo, né? Mas assim, no mais, tudo tranquilo, tá bom, Dercy? Um abração para todos, ficam com Deus. Sim, boa tarde. Então, Desi, na verdade, eu não tenho nada para reclamar, assim, sabe? Só tem mesmo que agradecer. Para mim, está sendo assim fantástico, maravilhoso, e eu estou cada dia mais encantada com as sugestões dele, com o que ele fala, como que dá certo. É muito bom mesmo. Eu estou amando, está sendo ótimo, muito bom. Graças a Deus que eu tenho ele na minha vida, viu? Que Deus colocou, né? E foi muita oração para Deus ouvir, né? Que mandar uma pessoa maravilhosa assim como ele, como os programas dele. Para mim é muito bom mesmo. As orientações dele são fantásticas. E eu estou cada dia mudando e graças a Deus está dando certo. Meu filho está eu estou encantada assim com o tratamento, né? E até falei com ele que vou mandar um vídeo dele cantando lá, né? Tocando violão lá na casa terapêutica, né? Graças a Deus, está tudo sob controle. Então, aí eu mandei para você ele tocando esses louvores que na oportunidade que o doutor André tiver, ele possa estar escutando, né? Para ele sentir que o trabalho dele está sendo eu estou tentando aproveitar ao máximo, né? E está dando certo, graças a Deus. Eu estou também divulgando quanto mais eu posso, né? Enquanto eu encontro com as pessoas com esse problema, que eu trabalho também muito com o público, né? Eu indico, eu passo, sabe, o máximo, porque viver com pessoas com essa dependência química é terrível e a gente acaba se envolvendo, como ele fala, né? Um codependente, né? E quando a gente consegue se libertar disso, o coração da gente fica muito em paz. Eu só tenho que agradecer a vocês. Para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Quantas vezes você já deitou a cabeça